Eu acho que hoje a gente não falta. Hoje a gente tem grandes referências de gente na luta que me inspiram todos os dias. E eu quero que seja assim, essa referência assim, pros meus filhos. Hoje em dia tem, hoje em dia a gente não está mais órfão disso e a gente espera que cada vez mais isso seja Mais natural, né? aumentado, né? Assim, tanto em ótimos empregos, tanto em ótimos cargos, em ótimas referências de família, de pessoas públicas, de cargos políticos, que as pessoas possam ser o que elas querem ser e o que elas são em qualquer lugar. Acho que sim. Acho que a gente precisa. Quando a gente tem uma referência de pessoas que são mais próximas da gente, que a gente tem uma conexão identitária, e você vê essas pessoas em lugares de poder, a gente acaba vendo esses lugares de poder também como uma possibilidade para a gente. Então, a importância desses lugares serem expostos de uma forma e divulgados, né? Seja pela mídia ou por artistas e tudo mais. Esses lugares, eles são importantes para a gente começar a sonhar de outras formas. Sim, sem dúvida. Acho que tem que ter referência o máximo possível e principalmente porque eu acho que a gente tem que tornar a coisa o mais natural e normal como é possível. Então, como eu acho que tem que acontecer, né? Eu trago um exemplo recente de um político que está aí até querendo se colocar como de umas opções de candidatura para a próxima eleição, e acho importantíssimo quando ele traz a público a orientação sexual dele, porque isso naturaliza as coisas. Eu acho que todo mundo que de alguma forma tem um alcance é fundamental, porque a gente normaliza, as pessoas são o que são, e no fundo isso tudo trata-se simplesmente de amor, de como você ama o próximo. Então é, sem dúvida, fundamental que mais pessoas possam dizer naturalmente sobre a sua vida e sobre quem é. Eu acho que super, eu acho que cada vez mais as pessoas elas têm que descobrir a sua verdade, a sua vontade, os seus desejos, né? As pessoas elas, pelo estatuto a gente é livre para descobrir os nossos questionamentos, as nossas motivações interiores. Então eu acho que super tem que ter, eu super concordo. E de que forma, né? Como isso pode acontecer? Eu acho que as empresas elas têm um grande papel aí, uma grande responsabilidade de abrir portas, abrir caminho, colocar essas pessoas pessoas LGBTQs cada vez mais em campanhas, em publicidade, com trabalhos, né? E acho que também desmistificando. Às vezes eu me sinto que as pessoas me chamam para falar sobre, me fala aqui como é ser trans, me fala como é ser uma mulher trans, bi. E eu sinto que às vezes vem muito num jogo de como se a gente fosse aberrações de circo, na verdade, né? Eu torço, né? E acho que a gente ainda não chegou lá, mas eu torço pelo dia que você ser uma mulher trans, você ser um homem trans, uma pessoa LGBTQ, gay, bissexual, isso vai ser só mais um movimento de aceitação externa, né? Porque a gente está trabalhando as nossas aceitações internas justamente porque o mundo não aceita a gente como a gente é, não é mesmo? Reflexõezinhas aí para você. Eu acho que falta reconhecimento, na verdade. Existem muitas pessoas inspiradoras que são LGBTQIA+, na atualidade, já existiu há muito tempo atrás. Enquanto professor de arte, historiador, eu acho interessante trazer questões como grandes artistas que eram homossexuais no período, mas tinham que disfarçar, tinham que esconder, né? Então isso sempre existiu essas discussões voltam hoje. Mas para pensar enquanto exemplo, eu acho que a gente tem a Erika Hilton, que é vereadora, é isso? Que ela é incrível, que ela é uma mulher trans, está fazendo um trabalho incrível e muitas vezes silenciada, né? E essas discussões são muito importantes, porque a gente tem que dar a cara a tapa, a gente tem que discutir sobre o fato de estarmos sendo calados, silenciados, talvez não silenciados, mas tirados de foco.
né? Eu percebo que a gente vive uma sociedade onde o homem branco, cis, ele tem muito mais poder que uma mulher e muito mais ainda que um homossexual. Eu acho que é interessante a gente ter essas referências, sim, porque, como eu disse, né, eu não tinha referências na minha infância. Hoje, enquanto professor, eu sei que sou referência para muitos alunos, não necessariamente com relação à sexualidade, mas você se torna um exemplo, né, uma pessoa a quem a criança, o adolescente admira e começa a pensar até como referência. Então, e eu sei que existem homossexuais que são incríveis não só na moda ou na televisão, mas na política, em vários âmbitos da sociedade que, de certa forma, não estão evidenciados. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre eles, a gente tem que seguir essas pessoas nas redes, a gente tem que divulgar o trabalho dessas pessoas, a gente tem que ler o que esses caras estão falando, essas mulheres estão falando, apoiar o tempo todo, entender que é necessário, porque a gente vive numa luta, né, tipo, para um espaço, para um reconhecimento. E se a gente não fizer algo para isso, se ficar só respirando, acho que complica, né? Então acho que cabe muito a gente aí também fazer a nossa parte. Eu sempre soube que eu teria que lidar com essa questão de ser um professor e ser homossexual e ser um professor homossexual dentro de um colégio, trabalho em um colégio católico. Que por si já é mais conservador em algumas questões. E no ano passado aconteceu a primeira vez de uma aluna, né? Na verdade, logo que eu entrei no colégio, aconteceu um fato de eu ser questionado pela minha sexualidade por conta de uma mochila que tinha uma alça colorida. E eu disse, a minha resposta para minha aluna do 8º ano, acredito que 13, 14 anos, foi que a cor não determina a pessoa e que eu era o professor dela, não precisava entrar nessas questões. Na verdade, eu era no colégio anterior ao que eu estou hoje. E eu comentei essa história com o meu coordenador, e essa história chegou à minha diretora do outro colégio, que é o colégio que eu estou hoje atualmente. E numa conversa informal que a gente se encontrou, ela me viu e falou, então quer dizer que a sua mochila diz que você é homossexual, né, porque você usa colorido. E eu fiquei bastante apreensivo com a resposta, mas eu resolvi assumir. Eu falei sim, e ela me disse, tudo bem, aqui você pode usar a cor que você quiser, a mochila que você quiser, ser quem você é, porque você é meu professor. Então, para mim, foi um momento incrível de acolhimento, de reconhecimento enquanto ser humano e não enquanto sexualidade, né? A gente, às vezes eu tenho a impressão de que é um atributo, né? Eu sou Ricardo, professor de arte, homossexual, não, eu sou Ricardo, professor de arte. A sexualidade não entra em questão, né? E no ano passado, uma aluna me perguntou, durante um projeto, se eu era homossexual, e eu falei que sim, e ela olhou pra mim e falou, mas é verdade? Eu falei, sim. Ao invés de me perguntar, vocês ficaram comentando entre vocês, poderiam ter falado direto. E a partir de então, nada mudou, né? E aí foi engraçado que no final desse ano, eu ganhei de um aluno, ele até saiu do colégio, ele me procurou nos últimos dias de aula e falou, professor, eu tenho um presente para você. Aliás, ele pegou e mostrou, olha, eu comprei alguns livros aqui. Ele me mostrou 3 livros, o número 1 e 2 do Heartstopper, e um outro que chama Enquanto Você Não Chega, se eu não me engano. E aí ele falou, esse livro é para você. Eu falei, nossa, que legal, eu adoro livros. E aí quando eu fui ver, os 3 livros eram de temática LGBT, quem é mais. E esse meu aluno também, né, ele é homossexual. Então foi interessante como foi uma forma carinhosa dele chegar e conversar, ou abordar, tocar o assunto e tal. Eu percebi que não havia o estranhamento dos meus alunos. Esse ano, essa mesma aluna que perguntou no ano passado, me perguntou de novo em sala de aula sobre a minha sexualidade, porque ela queria, na verdade, que eu falasse para a sala, tentando me expor. Ao que eu olhei e falei com naturalidade que eu sou homossexual, que tá tudo bem, que não era o assunto, e continuei a minha aula. Eu acho que quando a gente fala sobre referência, é diferente de você ver uma diva pop, de você ver um ator, né? Tipo, que você olha, você acha bonito, você quer ser igual e tal. Você ser um professor, você está muito mais próximo. E eu acho que a gente tem um peso, né? Um papel muito importante aí. E quando eu trago essas questões de sexualidade, eu falo com muita naturalidade e eu dou essa abertura para que conversem comigo. Então eu confesso que eu tomo muito mais cuidado com as falas e algumas atitudes também, porque eu sei que isso vai refletir no meu aluno, isso vai refletir na história dele, né? E só para fechar essa questão, eu costumo dizer que eu tomo muito mais cuidado com as crianças pequenas, né? Porque se uma criança pequena me ver enquanto gay, me enxergar enquanto gay, para ela vai estar tudo bem, mas se ela levar para os pais, eu não sei qual a opinião do pai, como o pai vai reagir a isso.
Então, a minha preocupação hoje com relação à homossexualidade, educação e à infância é que, principalmente na primeira infância, os pequenos, eles estão formando uma opinião, né? Então, quando o pai ou o responsável traz uma opinião negativa com relação a isso, essa criança vai reproduzir isso por muito tempo. Então, eu tomo bastante cuidado com os pequenos para não abordar essa temática, para não gerar essa discussão. Eu acho que sim, as pessoas deveriam ter mais visibilidade de referências, né, de pessoas LGBTQIA+, com certeza. Acho que isso naturaliza o nosso próprio comportamento, né? A gente não se sente isolado. Acho que quando você não tem referência, você se sente muito isolado, muito por conta própria, e acaba não se abrindo, acaba não criando perspectivas profissionais que sejam, ou de vida, whatever, assim. Acaba não criando perspectivas sadias para si mesmo, assim, por falta de referência mesmo, né? Ou não se acha muito normal, né? Enfim, o que é ser normal, né? Mas não se encaixa. E quando você tem referências, você normaliza um discurso, se sente à vontade para falar sobre isso, e quanto mais a gente fala e mais referências tem, mais à vontade com a gente mesmo, a gente se sente menos tenso, né? Como isso poderia acontecer? Cara, a gente, né, as pessoas, eu acho que sair do armário é uma coisa muito importante, né? Televisão é um meio extremamente acessível para isso, né? A gente assiste muita série, muita novela, enfim, os atores, agora tem muita gente se assumindo, né? Muita atriz se assumindo lésbica, muito ator assumindo a homossexualidade, mesmo que depois de uma certa idade, né? Mas hoje em dia tem internet, né, cara? Tem Instagram, acho que é muito, muito fácil isso chegar na molecada, assim. Acho que está cada vez mais acessível e mais visível, mesmo que ainda haja muito preconceito, né? Acho que nunca vai deixar de existir, acho que a sociedade é cruel mesmo. Mas acho que cada vez já está tendo, acho que é uma coisa natural, sabe? De uns anos para cá tem sido muito comum a gente encontrar pessoas LGBTQIA+, cada vez mais em várias esferas da sociedade, né? Tanto política, quanto artística, quanto no dia a dia da gente mesmo. Eu acho super importante, acho que já está acontecendo. Com certeza, eu acho que a gente tem que ter mais artistas, mais profissionais no meio LGBTQIA+, na mídia, sabe? Eu acho que hoje é um meio que a gente tem tanta visibilidade, a gente consegue ter um alcance melhor através dessas plataformas, e com certeza eu acho que seria um grande caminho, através de rede social, através de televisão, que é um meio que tá todo mundo vendo, tá todo mundo olhando, né? Então acho que a gente precisaria sim de ter mais artistas e personalidades do meio LGBTQIA+.